Tem um movimento político que a grande mídia pouco está noticiando, mas que está fazendo muita diferença lá em Brasília, que é a volta do Lula pelo Nordeste. O Lula vai visitar 5 estados do Nordeste, na verdade já visitou alguns. Ele está agora, hoje, ele está no Maranhão, e o Lula está fazendo alianças lá, já conversou com o PSB, conversou no Piauí com vários partidos, e tem uma coisa. A maioria dos aliados do Bolsonaro no Centrão são do Nordeste. Ciro Nogueira é do Piauí, Lula estava lá ontem. O Arthur Lira é de Alagoas, o Lula ainda não foi lá, mas deve ir assim que acabar a CPI da Covid para falar com o Renan Calheiros. Renan Calheiros até falou que assim que acabar a CPI da Covid ele quer conversar com o Lula. E outros aliados do Bolsonaro estão no Nordeste. E aí a base bolsonarista começou a rachar. Por quê? Porque as pesquisas estão mostrando o quê? O Lula em ascensão. O Lula já abre em todas as pesquisas 20 pontos de vantagem sobre o Bolsonaro no segundo turno. Em todas elas, ele tem pelo menos 15 pontos de vantagem no primeiro turno. Nas pesquisas presenciais, o Lula já ganha no primeiro turno e no segundo turno, em algumas, chega a ter 30 pontos de vantagem sobre o Bolsonaro. E esse pessoal sabe que ano que vem tem eleição e eles têm que se reeleger. E aí tem um problema para eles, que é, se eles estiverem com o Bolsonaro, a chance de reeleição, é bem pequena. Eles vão ter que em algum momento se descolar do Bolsonaro. A base bolsonarista está rachando. Para piorar, a área econômica do Bolsonaro tinha um plano para ver se o Bolsonaro conseguia fazer a sua popularidade aumentar. E deu errado. Eu vou falar aqui do plano do Bolsonaro que deu errado. Eram 2 planos, na verdade. O primeiro já deu errado, já ficamos sabendo que deu errado, que era o quê? Quando a vacinação avançasse, a popularidade ia subir. Não adiantou. A vacinação avançou e a popularidade não subiu. O segundo era o Auxílio Brasil. Já falo disso, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Olha, enquanto eu falo sobre o que está acontecendo no giro do Lula no Nordeste, eu mostro aqui uma pesquisa. Essa pesquisa aqui mostra a simulação de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Essa pesquisa da XP, que eu falei aqui algumas vezes, é a pesquisa que o pessoal do mercado financeiro usa para se basear se eles vão investir ou não em algum país. E aí, aqui está Lula e Bolsonaro, dá para ver, por um bom tempo não colocavam o Lula nas pesquisas, então não tinha muita coisa. Não sei se dá para ver exatamente os números, mas a diferença continua aumentando. O que acontece é o seguinte, desde aqui, que faz 4 meses, o Bolsonaro não ganha nenhum ponto, ele só perdeu, e o Lula não perdeu nenhum ponto, o Lula não para de subir. Só que nas simulações de primeiro turno, o Lula também não para de subir. E aí, o que acontece? O Lula começa a ir no Nordeste e os aliados do Bolsonaro começam a ver o quê? Que todo mundo fala, o Lula tá no Nordeste, o Lula foi pra Teresina, todo mundo só falava no Lula. O Lula tá em São Luís, todo mundo só fala no Lula, a cidade para pra ver o Lula. Aí os deputados, senadores, que estão hoje com o Bolsonaro, mesmo aqueles que não estão próximos, não estou falando de Ciro Nogueira e Arthur Lira, que são os mais próximos, aqueles que estão votando tudo com o Bolsonaro, mas sabem que na hora da eleição seu nome estará atrelado com o Bolsonaro se eles não pularem do barco muito rápido. Esses caras olham isso e falam, putz, eu tô aqui com o Bolsonaro, eu tô levando, mas eu vou ter que pular do barco porque o Lula tá muito popular, tá popular demais o Lula. E isso está se refletindo nas ruas e está se refletindo na ida dele ao Nordeste. E o Lula já começa a articular e o Lula falou ontem numa reunião, olha, eu não acredito que o casamento do Ciro Nogueira e Bolsonaro vai durar muito tempo não, vai acabar muito mais rápido do que muita gente pensa. O Lula começou a assediar o Partido Progressista. Para quem não sabe, o Bolsonaro ele foi do Partido Progressista por 23 anos. E o Bolsonaro, quando ele foi deputado e o Lula foi presidente, alguém pegou, isso antes do Bolsonaro ser presidente, alguém pegou todas as votações e como o deputado Jair Bolsonaro votou. O Bolsonaro, ele votou 75% das vezes com a orientação do governo Lula. O Bolsonaro era um dos deputados mais fiéis. Por quê? Porque o Bolsonaro era do Partido Progressista, chamava PPB, que era da base do Lula. Então o partido mandava, o Bolsonaro ia lá e votava. Inclusive tem vários elogios do Bolsonaro ao Lula de 15, 20 anos atrás, porque ele era da base do governo. Tá. Só para você ter ideia, o Partido Progressista era da base do Lula e eles sabem, naquela época o Brasil era feliz, todo mundo progredia, eles progrediam, eles eram queridos, eles não tinham problema nenhum para pensar, na próxima eleição eu vou me reeleger, porque era fácil para eles. Agora com o Bolsonaro não, tá todo mundo rebolando, a Câmara dos Deputados aprovou essa semana passada aprovou e essa semana em segundo turno, a volta das coligações, que não passa no Senado. Volta das coligações faz com que alguns deputados consigam se reeleger mais facilmente. Por quê? Porque os partidos do Centrão não têm muito voto do partido, mas quando eles se coligam, eles conseguem um número expressivo de votos e conseguem alguns se reelegerem. Sem as coligações, pelo menos uns 150 deputados sabem que eles estão ferrados. Eles sabem que eles não se reelegem ano que vem. E que a mudança na Câmara dos Deputados vai ser muito grande no ano que vem sem coligações.
O Senado não está nem aí para isso, por isso que não vai chancelar a volta das coligações. Então agora esses deputados, agora é imperial para eles, assim, é uma coisa de última necessidade dos deputados do Centrão, principalmente do Nordeste, que é onde o Lula tem mais votos. Eles precisam colar, atrelar a imagem deles ao nome do Lula e desatrelar do Bolsonaro o máximo possível para ver se eles conseguem se reeleger mesmo sem coligação. E aí é que tá. Faltam 13 meses para a eleição, 13 meses para a eleição, 12 meses para a eleição. Pô, 12 meses é um ano, faltam 14 meses para a eleição, desculpa. Aí, na cabeça desses deputados, é assim, eu tenho 14 meses para conseguir não sei quantos votos, eu não sei qual é a conta que eles têm de quantos votos precisam, e eu preciso me atrelar ao Lula. Só que eu sou da base do Bolsonaro. E aí começa a rachar. Aí eles veem o Lula popular, racha ainda mais. Aí eles veem isso aqui, ó, não só a pesquisa que mostra o Lula, mas isso aqui é a perspectiva da população quanto à economia. 63% acreditam que a economia vai no caminho errado. E apenas 27% acreditam que vai no caminho certo. Para você ter ideia, quase 2 em 3 brasileiros dizem que a economia vai mal. E eu vou te falar. Eu vou te dar uma estatística. 25% dos motoristas de aplicativo, Uber, 99, não sei quais os outros aplicativos, 25% deles saíram da profissão nos últimos 3 meses. Por quê? Porque a gasolina está 6,50. Tem lugar que já passou de 7, tem lugar que está 7,10 a gasolina. Aí, vale a pena ser motorista de aplicativo? Se alguém aí é Uber ou motorista de aplicativo, comenta aí, tá valendo a pena hoje, como valia a pena antes no governo Dilma? Vale ou não vale? Aí eu já sei, a resposta vai ser não. E aí, o que acontece? Para essa pessoa que tinha um emprego, talvez não ganhasse muito, e agora não vale nem mais a pena ser motorista de aplicativo, porque a gasolina chegou num nível que está altíssimo. Para as pessoas que ganham um salário fixo, todo mundo ganha salário fixo, né? Vai aumentando pouco a pouco conforme o salário mínimo aumenta, mas aumenta muito abaixo da inflação. Então, para uma pessoa que ganha uns R$2.000 por mês, aí sabe que quando aumentar o salário mínimo vai aumentar um tantinho assim de nada, uma miséria. E aí essa pessoa pagava R$20 na carne, agora está custando 39. Essa pessoa falou, peraí, eu tô mais pobre. Eu era feliz, eu não sou mais. Não tem voto impresso que convença essa pessoa a votar no Bolsonaro. Não tem pauta bolsonarista, não tem, não, mas os comunistas, dane-se. Essa pessoa não quer saber. A pessoa não quer, mas vamos falar da eleição, dane-se, sai Bolsonaro. É isso que essas pessoas querem e é por isso que a desaprovação ao governo Bolsonaro, essa estatística é muito importante, da pesquisa, a desaprovação ao governo Bolsonaro está aqui em 54. A desaprovação ao governo Bolsonaro 6 meses atrás estava aqui, ó, 31, 34. De 31% que considerava o Bolsonaro ruim e péssimo para 54, a gente está falando de 23% da população, a gente está falando de 47 milhões de pessoas que 6 meses atrás, no comecinho de 2021, não consideravam o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. E hoje dizem é ruim ou péssimo. São 46 milhões de pessoas que não querem mais o Bolsonaro. Que podiam até aceitar, mas agora não aceitam mais. Pior, o número de pessoas que consideravam o governo bom e ótimo, que também era um número, o Bolsonaro chegou até a ter mais bom e ótimo do que ruim e péssimo. Mas aqui, se você pegar aqui, chegou a 34, agora tem 23. 34 para 23, faz aí uma continha rápida, são 23, 24 milhões de brasileiros que diziam, o governo Bolsonaro tá bom, ou até tá ótimo, e hoje não dizem mais, dizem tá regular, ruim ou péssimo. Quer dizer, é uma coisa muito grande pro Bolsonaro. E aí, o Lula começa a assediar esses políticos, eles começam a rachar a base do Bolsonaro, e o pior, o Bolsonaro tinha um plano, e eu vou falar, esse plano não daria certo. Quem quiser, comenta aí, eu vou explicar rapidamente por que não daria certo, mas quem quiser comenta que eu faço um vídeo explicando melhor. O Bolsonaro, ele queria o Auxílio Brasil de R$400, era o Bolsa Família do Bolsonaro, ia atender 17 milhões de pessoas. Eu vou te falar porque não ia dar certo rapidamente. O Bolsonaro estava achando que ele ia conseguir uma aprovação como com o auxílio emergencial. O auxílio emergencial não foi o Bolsonaro que quis, mas levou o Bolsonaro a ter uma aprovação de 39% aqui, ó, 39% contra uma desaprovação de apenas 31%. Foi o melhor momento do governo Bolsonaro. Auxílio emergencial, ele não quis, mas ele roubou os créditos. Só que o auxílio emergencial era pago para 60 milhões de pessoas, era de R$600 a R$1.200. Era um auxílio muito grande. O auxílio emergencial custava 60 bilhões por mês. O Bolsa Família não vai custar isso. Se o Bolsonaro tivesse 60 bilhões por mês para dar para as pessoas pobres, eu falava, o Bolsonaro vai se reeleger. Ou vai para o segundo turno e vai ser pau a pau com o Lula, mas ele não tem esse dinheiro, ele não tem de onde tirar. Ok, esquece auxílio. Agora, Bolsa Auxílio
de R$400, Auxílio Brasil, é o nome do Bolsonaro, para apenas 17 milhões de famílias, quer dizer, é 4 vezes menos que o auxílio emergencial. O valor é menor, nem tem a faixa de 1.200, só que tem um problema. A equipe econômica avisou pro Bolsonaro que não dá, não dá. O Paulo Guedes falou, ó, só dá se a gente fizer uma PEC para dar o calote nos precatórios, que ele fala parcelar, mas é um calote. Aí eu até falei, essa PEC não passa. Aí depois mudou o cenário, porque os deputados e senadores perceberam que, deputados principalmente, não ia rolar bolsolão se não aprovassem isso. Aí começou o movimento para que fosse aprovada a PEC dos precatórios, só que aí tem um problema. A PEC dos precatórios ia tirar do orçamento 90 bilhões. Esse dinheiro ia ser suficiente para turbinar o Bolsa Família, mais ou menos o Bolsa Família estava mais ou menos em uns 50 bilhões que estava faltando, ia dar. Só que agora precisamos da terceira dose das vacinas. E isso não tem como o Congresso tirar. E isso tá para custar mais alguns bilhões. Aí colocaram mais alguns bodes no orçamento. O que aconteceu? Mesmo com a PEC dos precatórios, o Bolsonaro não tem dinheiro para mais de R$300 para o Bolsa Família dele. E os economistas, o pessoal da equipe econômica do Bolsonaro, não sou eu, Thiago, não é a oposição, os do Paulo Guedes estão falando, olha, R$300 está difícil para 17 milhões de famílias. Você vai ter que cortar a família ou cortar o dinheiro de muitas delas, pagar menos de 300. Quer dizer, até aquele plano do Bolsonaro que eu te falo não daria certo, ele não vai conseguir. Fechei aqui sem querer, na cidade de Baixo Guandu, Espírito Santo. Pagamos muito caro, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com um grito na garganta, é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país é você! Fora Bolsonaro, na cara pra você! Fora Bolsonaro, meu país é você! Fora Bolsonaro, na cara pra você! Tá aqui um vídeo, esse aqui parece ser no centro, né? Nunca fui abaixo do Guandu. Quem já foi diz onde é, mas parecia ser o centro. Aqui um outro vídeo. Bolsonaro é cego, fala mal de vacina, se gasta nosso dinheiro comprando cloroquina. Não ouve a ciência, não olha pro seu corpo, um ano de pano. Quem quiser apoiar, já sabe, ó, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, são 10 centavos por dia, então clica ali, você vai estar ajudando a gente a ampliar. Ou no primeiro comentário eu deixo sempre o Pix, eu deixo o PicPay, deixo as outras redes sociais e deixo o link da música Fora Bolsonaro no Spotify para quem quiser baixar. Falou!